Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Continuando aqui a nossa série de análises táticas individuais dos jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Hoje a gente vai tratar sobre o jogo Brasil e Japão, os aspectos individuais dessa partida. Tem muito lance bacana, lance ofensivo, lance defensivo, lance decisivo também, muito lance decisivo. E lembrando sempre que esse vídeo é uma parceria da 1 para 1 análise tática individual com a MKA Esportes. E se tu tá curtindo o conteúdo, não esquece de te inscrever no canal, deixar o teu like, deixar teu comentário no fim do vídeo e vamos direto para os lances lá. O primeiro lance que nós vamos tratar, pessoal, ele se refere a uma situação que ela é bem importante também, principalmente para aqueles jogadores que jogam no meio de campo e recebem bastante a bola no entre linhas, né, que são responsáveis por aquele momento da pifada, da assistência. Então esse lance aqui é bem legal. O lance começa com o Casemiro, e aí antes de entrar no tema principal do lance aqui, tem uma questão que é importante também, isso para qualquer tipo de jogador, não só para os jogadores do meio, que é o seguinte, o Casemiro ele tá com o passe armado aqui, e aí aparentemente acredito que ele estava pensando em algo mais na profundidade, né? Algo pensando aqui o Matheus Cunha, então a primeira intenção do Casemiro ela parece ser essa. Porém, tem uma coisa que a gente consegue identificar no próximo frame aqui, que o Casemiro ele dá uma refutada no lance aqui, né? Ele tava com aquela primeira intenção aparentemente, e aí a gente consegue ver a imagem travada, o frame ele não mostra tanto. O vídeo desse lance é mais claro, mas com a imagem aqui a gente consegue ter uma noção que ele tá olhando para frente e ele deu um chutinho no chão aqui na hora, né? Que é sinal de que ele tava com uma decisão armada e ele refutou no último instante. E isso é uma capacidade que é muito importante para todos os jogadores de tu conseguir até o último instante de execução da tua jogada, tu ter a capacidade de mudar essa decisão caso tu veja algo que não corrobora mais, que não faz mais sentido aquela decisão que tu tinha tomado inicialmente, porque algum adversário fechou ou o teu companheiro não fez o movimento que tu esperava. Então, o Casemiro ele dá essa refutada no primeiro momento. Então, daqui a pouco ele pode ter pensado que o Matheus Cunha já estava em impedimento, ou ele viu uma situação melhor e achou melhor dar uma segurada. Então teve esse primeiro ponto que é um ponto importante e que vai abrir um outro caminho para a jogada. Aí ele vai encaixar esse passe aqui no Bruno Guimarães, que a gente consegue perceber que está muito bem posicionado no entre linhas, né? Inclusive o Bruno Guimarães já deixo aqui um dos destaques da seleção brasileira, então o jogador que mais consegue gerar jogo, né, para a seleção, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, é um dos esteios da equipe, né? Então o Casemiro vai achar esse passe aqui no entre linhas no Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães faz o domínio direcionado, que a gente vem batendo bastante na tecla nos outros vídeos, né? Então, quem tem acompanhado aí as outras análises sabe que eu tenho falado bastante desse domínio direcionado, que inclusive ele vai ser muito importante na sequência desse vídeo e foi muito importante para a classificação da seleção brasileira. Então, o Bruno Guimarães aqui está perfilando o corpo dele, no momento que a bola chegou, ele foi abrindo o corpo dele, está dominando aqui com a perna esquerda, orientando para frente. Então, assim, até o momento, tudo certo na jogada. A jogada caminhando bem e gerando desequilíbrio na seleção japonesa. Como que a gente consegue ver que a seleção japonesa está entrando em desequilíbrio? Porque a gente vê muitos jogadores correndo já para trás, ou orientados para correr para trás. Então, quando tu bater o olho numa imagem, tá vendo um jogo, seja na beira do campo, seja na arquibancada, seja na TV, e tu perceber que vários jogadores estão correndo para trás, é sinal que aquela seleção está em desequilíbrio. Na verdade, que aquela equipe está em desequilíbrio. Mas entrando agora no ponto principal desse lance, que é, digamos assim, o ponto de correção ou o ponto de informação que a gente pode extrair dessa jogada, é a questão de que quando um jogador domina essa bola nesse espaço entre linhas, e por isso que eu digo que esse é um aspecto muito importante para o camisa 10, para aqueles jogadores que flutuam nessa região e são responsáveis pela assistência, nesse momento aqui a gente consegue perceber que o Bruno Guimarães ele tem um certo espaço, né? Ele tem uma certa condição que permite ele arrastar mais essa bola, né? E esse arraste que ele pode fazer, que ele deveria fazer, ele é fundamental para a jogada, para que os jogadores que vão ser opções de receber o passe consigam entrar no tempo certo da jogada. A gente consegue perceber que o Vini Júnior aqui, ele ainda não está no momento certo, ainda não está no timing certo de infiltração para receber um passe. O Ryan, a mesma coisa, ele ainda não está no tempo certo. O Matheus Cunha até pode ser que sim, que ele está no limite da linha aqui e ele está num momento bom ali, num time bom já para receber o passe.
mas ele está cercado de 2 jogadores do Japão. Então, o Matheus Cunha, nesse lance, ele vai exercer muito mais um papel, ele exerceria muito mais um papel de atração dos defensores japoneses para liberar espaço em outros jogadores mais vantajosos do que ele próprio receber a bola. E a gente consegue perceber claramente que o Bruno Guimarães ele não fez esse arraste, né? Ele não fez essa condução. E quando eu falo arraste, eu não digo do jogador sair correndo muito rápido para cima dos defensores, porque senão ele vai atropelar a jogada. Quando eu falo em arraste, eu simplesmente falo do jogador dar um ou dois toques na bola e trazer ela um pouquinho mais. Às vezes esse arraste ele é de 1 segundo, ele é de 1 segundo e meio para que um determinado movimento aconteça. Se o Bruno Guimarães arrasta essa bola aqui um pouquinho, na velocidade certa, o Matheus Cunha faz esse facão, ele vai atrair esse jogador vai ficar fixado na bola, baixando um pouquinho mais, e essa atração vai fazer o Vini entrar no tempo certo para aí sim receber o passe aqui, um possível passe aqui, e também vai arrastar esse jogador para cá, liberando o Ryan para entrar sozinho pela direita. E aí o Bruno Guimarães poderia escolher entre levar e dar o passe lá, ou levar e dar o passe no Ryan. Ah, mas aqui o passe não vai entrar, Flávio. Esse jogador não vai estar aqui. Esse jogador ele vai estar aqui acompanhando o Matheus Cunha. Ficou meio bagunçado aqui, mas acredito que dá para entender a lógica do lance. Então, nesse caso, o ideal seria um pequeno arraste para o Matheus Cunha aí, leva, atrai e aqui entra no tempo, vai, aqui entra no tempo, vai, e aí receberia uma bola muito mais em condições do que o Matheus Cunha recebeu. E acredito que é claro para todo mundo que essa situação que o Bruno Guimarães colocou o Matheus Cunha não foi a situação de máxima vantagem que a jogada poderia oferecer. Então, como ele deu o passe sem arrastar, sem conduzir minimamente a bola, ele deu um passe num jogador que não estava em boa condição, porque o defensor japonês estava vendo o movimento do Matheus Cunha, né? E aí acompanhou, fez aquele movimento que eu disse, acompanhou, e o Matheus Cunha não conseguiu atacar a profundidade. Então, nesse lance, digamos que o Matheus Cunha ele serviria como uma isca, ele faria o movimento, atrairia os defensores e liberaria o passe para outros jogadores. Muito provavelmente a melhor opção seria o Ryan que entraria livre aqui, porque o Vinícius Júnior ainda tem a possibilidade desse jogador ter uma boa leitura e comprar o passe na profundidade, que eu acredito que até que foi o que aconteceu. Então, aqui, digamos que o Bruno Guimarães, que de novo, um dos melhores jogadores da seleção brasileira, se não o melhor, mas um lance onde ele se precipitou e ele acabou dando o passe muito antes e não colocando a equipe dele na melhor situação possível para fazer o gol. E se o passe entra aqui, convenhamos que seria uma chance muito clara do Ryan entrar na área e fazer o gol cara a cara com o goleiro. A gente pode ver que o Matheus Cunha até vai finalizar, e ele conseguiu finalizar, né? A bola foi no cantinho aqui, o goleiro japonês espalmou para o lado. Então, assim, pode sair o gol? Pode. No futebol tudo pode acontecer, mas a gente sempre tenta tratar os lances na questão da análise com questões de probabilidade. A probabilidade do gol sair nessa situação, ela é maior do que a probabilidade do gol sair com o Ryan entrando sozinho aqui? Obviamente não. Essa probabilidade aqui, ela é talvez infinitamente maior do que a gente está vendo. Mas no futebol tudo pode acontecer. Pode ser que ele acerte esse chute aqui na gaveta? Pode ser. Chance baixa. Mas também não quer dizer que se o Matheus Cunha acerta o chute, teria sido a melhor tomada de decisão para a jogada. A gente nunca pode analisar os lances do ponto de vista da análise de desempenho, analisando somente o resultado final. Deu certo, foi bom. Deu errado, ruim. A gente tem que analisar o comportamento, a intenção do jogador e se aquele comportamento em outros 10, 15, 20 lances parecidos, se aquele comportamento vai gerar vantagem na maior parte deles. E nessa situação aqui, não seria um comportamento vantajoso no longo prazo. Vamos falar agora do gol que a seleção brasileira sofreu, que esse lance aqui ele é bem importante pelo impacto que ele teve e também porque ele tem vários aspectos para a gente comentar, né? Principalmente do ponto de vista defensivo. Então a gente tem o Danilo que vai tentar esse passe aqui no Bruno Guimarães e a gente começa destacando aqui a ação do jogador japonês, né? E ela vai ter um contraponto interessante com o que vai acontecer com a seleção brasileira. A gente consegue ver o jogador japonês numa postura de antecipação, de buscando, não digo adivinhar, mas ele fez a leitura do que provavelmente poderia acontecer e ele está se antecipando a um possível passe ali e teve sucesso em fazer essa interceptação.
Mas o porquê que essa antecipação do jogador japonês, nesse caso, é uma coisa positiva? Porque caso ele faça isso aqui, essa ação, e o passe não seja dado, o Danilo deu o passe aqui no Matheus Cunha, ou siga conduzindo, esse salto ou esse ameaço de salto do jogador não vai causar um prejuízo grande à seleção do Japão. Por quê? Porque o Japão ele se encontra aqui numa superioridade numérica ainda. O Japão tem um 3 contra 2, a gente consegue ver a linha do Japão, querendo ou não, bem estruturada, não tem um jogador à frente do outro, eles estão alinhados, correndo para trás. Então, não é uma situação de muito desequilíbrio para a seleção japonesa. Ah, Flávio, mas tu falou que jogador correndo para trás é sinônimo de desequilíbrio. Dependendo da situação. Nesse caso aqui, não é um desequilíbrio tão grande. É uma situação que ainda está, digamos, sob controle, e isso, pela situação estar sob controle, ela dá um pouco de segurança para esse jogador tentar essa antecipação, e ele acabou sendo feliz na tomada de decisão dele. Aí a gente tem o jogador aqui da seleção do Japão que fez o desarme, né? E aí, vendo a imagem agora, a gente consegue ver nitidamente que esse aqui é um momento de desequilíbrio da seleção brasileira, por aquele ponto que eu comentei já, dos jogadores correndo para trás, né? Dos jogadores aqui a gente vê que além deles estarem correndo para trás, alguns até mudando a postura para correr, a gente consegue ver uma desorganização, digamos assim, da estrutura da seleção, né? E obviamente porque o time estava saindo para o ataque, então estava saindo para o ataque, acho que até que era um contra-ataque do Brasil, e aí erra o passe e toma um contra-ataque novamente. Então o time estava se organizando para um momento e já tem que entrar em outro. Então isso geralmente vai causar uma desorganização no momento de defender. Então a gente vê nitidamente que é um momento de desequilíbrio da seleção brasileira. Aí nós temos a ação do Casemiro, que ela vai ser fundamental para que a jogada tenha um desfecho positivo pro caso do Japão, né? Uma das ações fundamentais para que a jogada tenha um desfecho positivo. Porque nesse momento aqui, quando a gente tem a seleção brasileira num claro desequilíbrio, né? Se tu é volante e tu constantemente está em situações como essa, tu precisa entender que nessa situação o foco não é vir abordar o jogador, não é saltar no jogador da bola, porque os jogadores do Japão eles estão em velocidade, eles estão querendo aproveitar esse momento de desorganização. Então, o foco do jogador aqui é justamente o contrário, é organizar o mais rápido possível o time. Então, nesse caso aqui, a postura do Casemiro deveria ser de temporização, de atrasar esse jogador aqui da bola. Ele até poderia vir um pouquinho para frente, mas já com a intenção de que quando essa distância diminuísse um pouco, ele já começasse a voltar para trás para atrasar a condução do cara, não tomar um drible, né, fazer o cara conduzir um pouco mais devagar e assim ele dá tempo para voltar esse jogador, para voltar o Danilo que errou o passe, para voltar o Douglas Santos lá na esquerda, para o Gabriel Magalhães se posicionar de uma maneira melhor. Então, isso permitiria o time da seleção brasileira se reorganizar para o momento defensivo. Só que a gente consegue ver que a ação do Casemiro não foi uma ação de temporização, uma ação de correr para trás. Ela foi uma ação de salto no jogador do Japão. E aí o Casemiro, que já não é um jogador muito veloz, ele salta num jogador que está vindo em velocidade com a bola. Facilmente o cara só desviou dele, continuou em progressão, e aí o Casemiro fazendo esse salto, ele não dá tempo dos companheiros de time dele voltarem para suas posições, para os companheiros de time dele se reorganizarem para juntar o bloco. Então, o que eu tinha falado, que numa situação como essa, o volante temporiza, atrasa para dar tempo de reorganização, quando tu salta, tu não dá esse tempo de reorganização. Tu acelera a decisão ainda mais do adversário e isso vai potencializar para que ele aproveite ainda mais o teu momento de desorganização da tua equipe. Então, essa ação do Casemiro aqui, para mim, foi um grande equívoco da jogada. Vai ter outro momento também chave agora que a gente vai ver, mas esse aqui foi o primeiro desequilíbrio defensivo, digamos assim, que a gente teve no lance. Óbvio, o passe do Danilo também é um erro, mas a gente está falando da parte ofensiva. Agora, do momento defensivo, de transição defensiva, esse aqui é o primeiro equívoco que ocasionou o gol da seleção japonesa. A gente vê nitidamente o jogador da seleção já em vantagem em relação ao Casemiro, né? Então o cara está em velocidade avançando, o Casemiro que vem, está voltando, obviamente ele vai estar mais lento ainda em comparação com o jogador da seleção japonesa. Não deu tempo ainda desses jogadores voltarem aqui
entrando livre, aqui vai atacar por dentro, aqui também vai se deslocar. Então, segue a desorganização da seleção brasileira porque não houve a temporização que permitiria os jogadores voltarem. Aí, beleza, vamos partir agora para o segundo ponto que eu acredito que foi fundamental para que o gol acontecesse. E aí agora nós vamos falar sobre o Gabriel Magalhães. Nitidamente aqui o Casemiro não conseguiu chegar na bola, né? Então o jogador da seleção japonesa entrou numa zona onde ele pode finalizar, ele entrou numa zona de finalização. E aí aqui é fundamental, principalmente para tu que é zagueiro, então se tu joga como zagueiro, tu tem que saber isso aqui tem que ser um conceito muito claro para ti. Quando tu perceber que os teus companheiros, principalmente os volantes ou os meias, eles não vão conseguir chegar a ponto de dar um combate num jogador que está entrando numa zona de finalização. O que é uma zona de finalização? É alguma região perto da área onde seja possível o adversário finalizar com perigo. Então, se o adversário está entrando numa zona de finalização e tu não tem um companheiro teu que vai chegar a tempo de dar combate, esse combate passa a ser responsabilidade do zagueiro. Então aqui o Gabriel Magalhães devia ter saltado no jogador da seleção japonesa. Digamos que ele vai baixar, 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 que nem ele baixou. Aqui é uma espécie de zona de segurança, mais do que essa linha da grande área. Não é indicado que o jogador baixe, depois eu vou falar por quê também. E aí aqui o comportamento passa a ser de salto, caso os teus companheiros não consigam chegar para bloquear o chute. Então aqui claramente o Gabriel Magalhães ele devia ter diminuído a distância para tentar bloquear essa ação de chute aqui do jogador japonês. O Casemiro não conseguiu voltar a tempo, o Gabriel Magalhães não saltou e pelo contrário a gente vai ver que ele baixou ainda mais, então ele entrou aqui 2, 3 passos para dentro da grande área, então ele afundou mais ainda. Então esse aqui para mim é um outro momento, é o segundo momento defensivo chave para que esse gol da seleção japonesa tenha acontecido. O primeiro salto do Casemiro, que não permitiu o time se reorganizar e acelerou ainda mais a jogada do Japão, e o Gabriel Magalhães, que poderia ter saltado para bloquear o chute, foi andando cada vez mais para trás, se enfiou dentro da grande área, e aí quando o jogador vem para dentro da grande área, que é o problema que eu falei que queria comentar, ele não consegue, obviamente, fazer uma ação de bloqueio e ele passa também a atrapalhar o goleiro, porque ele vira um obstáculo na frente do goleiro que vai atrapalhar o campo de visão, que vai tirar o tempo de reação do goleiro. Então, digamos que é um prejuízo duplo. Tu não bloqueia a finalização, tu não limita o espaço do jogador para finalizar e tu ainda atrapalha teu goleiro. A gente consegue ver aqui a finalização, que ela passou centímetros do pé do Gabriel Magalhães, mas não adianta. O Alisson ele precisa, o goleiro ele tem que esperar a definição ali da finalização para de fato saltar. Só que se tu tem um jogador à tua frente que a qualquer momento pode desviar a bola, tu não consegue saltar antes, tu não consegue, ainda mais para o goleiro não pode adivinhar onde é que a bola vai. Porque se daqui a pouco ele adivinha que a bola vai para cá, ele toma no próprio canto dele. Então, digamos que aqui o Alisson ficou refém da ação do Gabriel Magalhães, que não saltou, só atrapalhou, e aí a finalização também de muita felicidade do jogador japonês acabou entrando na medida, né? Algumas pessoas eu até ouvi criticando o Alisson, né? Ah, braço curto, não chegou na bola, mas cara, não tem como. Não tem como porque ele tinha um jogador à frente dele e ele precisa esperar a definição da jogada para de fato saltar. O goleiro não pode adivinhar onde é que a bola vai. Só que como o zagueiro foi indo cada vez mais para trás, quando a bola passa, ela já está muito em cima. E aí o goleiro não tem o tempo de reação para saltar na bola e aí o chute acabou entrando bem no cantinho. Então, esses foram os detalhes que para mim foram fundamentais para que o gol acontecesse. A ação do Casemiro e a não ação do Gabriel Magalhães, digamos assim, né? A ação de andar para trás. A ação que ele deveria ter tido era de andar para frente, né? Esse aqui é um lance que eu gosto muito sempre de comentar com os jogadores de consultoria tática individual, né? Então vamos lá. A gente tem o passe aqui do Martinelli pro Vini Júnior, e aí o Martinelli vai dar o passe e vai fazer esse movimento aqui de ultrapassagem, tá? A gente percebe claramente aqui o movimento do Martinelli, o Vini Júnior domina, e aí aqui vai começar a entrar alguns aspectos fundamentais para que essa jogada tenha um desfecho positivo. O Vini, ele vira todo o corpo dele para cá e ele faz toda a menção, todo o gestual, como se ele fosse dar o passe no Martinelli que está ultrapassando aqui. E essa menção que ele está fazendo de dar o passe no Martinelli, ela é fundamental para a jogada, porque ela vai fazer os jogadores japoneses comprarem esse primeiro movimento aqui, essa primeira amostragem, digamos assim, do Vinícius Júnior,
e oferecer um outro espaço para ele que é mais valioso ainda. Digamos que a jogada com o Martinelli aqui seria uma boa jogada e ela precisa ser marcada. Então, quando ele ameaça o de fato fazer essa jogada aqui, ele força pelo menos um dos jogadores a ter que comprar esse movimento. O que eu acredito que seria o ideal aqui para a seleção japonesa? Seria esse jogador comprar o movimento do Martinelli e esse jogador na pressão do Vinícius Júnior. Porém, o movimento foi tão bom que os dois jogadores caíram no engano, digamos assim. Os dois jogadores foram marcar o passe no Martinelli e o Vini Júnior inteligentemente só refutou a jogada, né? Ele ameaçou e mudou de decisão no último instante, ou ele já fez isso com a intenção de enganar os adversários para depois puxar, ver se eles cairiam nessa jogada, né? E aí, quando eles caíram os dois, ele traz a bola para dentro e aí aqui ele abre um ângulo muito melhor de finalização. Uma jogada que é muito mais promissora do que o próprio passe aqui pelo lado, que vai gerar um cruzamento, digamos assim, geraria um cruzamento, né? Agora nós vamos ter uma finalização da entrada da área. E aí vamos ver a continuidade da jogada porque ela fica mais interessante ainda. O Vini, ele traz para cá e ele entra em posição de finalização e aí um outro jogador que estava aqui, ele vem meio que no desespero e ele vem se jogando na bola, né? Então a gente consegue perceber que o Vinícius Júnior está começando a armar a passada da finalização, o jogador já está se jogando aqui, ou seja, esse jogador ele já está perdendo a base, ele não tem mais uma base para pisar e reagir para aquele lado. E eu acredito que, embora o Vini já esteja numa condição boa de finalização, de achar uma chapada lá no canto direito, digamos assim, dele, né, canto esquerdo do goleiro, ele poderia ter colocado mais uma ação de engano em cima desse defensor aqui que está fazendo essa abordagem. Repare como o cara deu quase uma voadeira na bola, né, quase um golpe aqui na bola. Então, nitidamente, aqui esse cara não tem base nenhuma para conseguir reagir, parar na frente do Vini ou mudar de direção. Então, se o Vini mais uma vez ameaça a finalização, o jogador se joga como ele se jogou e ele dá mais um tapa para frente, ele conseguiria entrar numa condição ainda melhor, porque ele ficaria mais frontal em relação ao gol, né? Ele já estava numa boa posição, mas finalizar daqui é melhor ainda do que finalizar de onde ele tentou bater. E aí, de fato, o jogador japonês aqui, ele foi premiado, né? Porque a finalização do Vini acabou batendo no pé dele e ela vai desviar para fora. Então, aquela ação, digamos, de desespero do cara, como o Vini não teve essa última frieza novamente de dar mais um corte, ele acabou premiando o jogador do Japão e acabou acertando a bola. Então, acredito que mais um tapa, deixando esse jogador no chão, colocaria ele numa condição ainda melhor de finalização e tudo isso através do quê? Das ações de engano. Recebe a bola, o jogador ultrapassa, ameaça, dá o passe na ultrapassagem, caiu, corta para dentro. Vai finalizar, o jogador vem todo afoito, saltando, tirando o pé do chão, onde ele perde a base, mais um tapa e limpa ele. Sempre que for possível limpar mais a jogada para clarear mais a finalização, vai ser interessante porque vai te colocar numa situação melhor de definição. E o último lance, pessoal, não poderia ser diferente. Vamos falar aqui do gol da virada da seleção brasileira, né, no último minuto, que certamente todo mundo vibrou bastante com esse gol. Mas vamos ver os aspectos individuais agora, friamente, né, que foram decisivos para que esse gol saísse. E, de novo, não tem nada aqui de mirabolante. Tem coisas muito simples, mas muito bem executadas, que sempre vão garantir vantagem para o jogador. Vamos ver esses detalhes agora. Primeiro ponto aqui é a roubada de bola do Ryan, né? Então o Brasil tinha perdido a posse de bola, o Ryan vem na mudança de comportamento, pressiona e consegue retomar perto da área do Japão, no caso. Aí no momento do passe do Ryan, a gente já consegue ver o primeiro elemento que é simples, que eu já falei em outros vídeos, mas que ele é fundamental para que tudo aconteça. A gente tem o monitoramento do Bruno Guimarães, já provavelmente se reconhecendo como o próximo receptor do passe, né? Então ele já dá uma mapeada, dá uma monitorada, quebra o pescoço, como tu quiser falar, para ver como é que está a situação aqui na entrada da área. Será que dá para bater? Será que vai passar? O que que ele vai fazer com a bola? Então o primeiro detalhe já que chama atenção é o monitoramento do Bruno Guimarães. Vamos para a sequência. A bola de fato entra no Bruno Guimarães e aí acontece o famoso domínio direcionado que eu venho há 2, 3 vídeos batendo bastante na tecla, algumas vezes não tão bem executado que compromete o lance, mas nesse caso bem executado, e isso aqui dá um tempo e dá um espaço que a gente pode estar falando de meio segundo e talvez de meio metro, mas que é valiosíssimo para esse tipo de contexto.
Então a gente tem o Bruno Guimarães aqui dominando o direcionado com a perna esquerda e provavelmente a primeira opção dele tenha sido o chute na hora que ele pensou a jogada. Eu acho que ele até deu uma entrevista falando que quando ele dominou a bola, ele pensou em chutar e depois ele viu o Martinelli. Mas acredito que quando ele recebeu a bola, ele tenha pensado inicialmente na finalização, que não era uma opção ruim, porque ele está numa zona importante, ele tem um certo espaço caso ele consiga finalizar rápido de perna esquerda, então acredito que a primeira opção dele tenha sido a finalização. Porém, a gente vai retomar um outro comportamento que foi falado no início do vídeo. Até o último momento, o Bruno Guimarães ele estava vendo o que estava acontecendo na situação. Então esse frame aqui é a última olhada do Bruno Guimarães. E nessa última olhada, ele consegue perceber que o Martinelli, que inicialmente não estava numa boa condição para receber o passe, estava mais marcado, o Martinelli começa a entrar numa janela onde é possível ele receber um passe, caso o passe seja feito de uma maneira muito específica, que a gente vai falar logo na sequência. Mas o que vale destacar aqui é que o Bruno Guimarães ele ficou atento ao contexto e até o último instante ele estava aberto a trocar a decisão dele. Então ele não tomou a primeira decisão de finalizar e morreu abraçado com essa decisão. Não, eu vou tentar finalizar de qualquer jeito, vou tentar driblar e finalizar porque eu pensei em finalizar no primeiro momento. Não, ele se armou para uma ação, quando ele percebeu que outra ação talvez se desenhou de maneira mais clara, ele teve a capacidade de mudar a decisão dele no último instante. E isso aqui é um comportamento que somente os jogadores de alto nível têm. Se tu é jogador e tu não tem isso ainda, começa a exercitar. Toma a tua decisão, obviamente, antes, né? Mas se tu perceber que a jogada mudou no último momento, muda a tua decisão também, de acordo com o contexto. O adversário, teu companheiro, espaço, sempre esteja aberto a mudar a tua decisão no último instante. Isso é muito valioso. E o Bruno Guimarães, de fato, deu o passe no Gabriel Martinelli, só que aí entra uma outra questão que também já foi comentada nos outros vídeos, aí se tu não viu ainda, volta lá e dá uma olhada, que é a questão do passe no pé da frente. O passe do Bruno Guimarães foi perfeito. Foi um passe aqui no pé da frente do Martinelli. Não que ele tenha que finalizar com o pé da frente, mas a primeira ação tem que ser um domínio no pé da frente para que o jogador ganhe tempo. E aqui a gente tem nitidamente uma situação onde ele vai ser pressionado muito rapidamente. Então ele não pode perder tempo aqui, tendo que ajustar o corpo, tendo que trazer a bola daqui a pouco do pé direito para frente para conseguir finalizar. Ele não tem esse privilégio desse tempo. Então o passe precisa ser no pé da frente, obrigatoriamente, para que ele consiga finalizar. E foi o que o Bruno Guimarães fez brilhantemente aqui. Ele dá o passe no pé da frente do Martinelli. O Martinelli domina ajeitando já para sua perna direita, né? Então domina com a esquerda, que nem eu falei. Não quer dizer que o passe tem que vir aqui para o cara dominar para cá e bater de esquerda. Não, ele precisa dominar com essa perna e ele vai ajeitar da maneira que ele quer a próxima ação. Então ele já ajeitou a bola para frente dele, digamos assim, para conseguir bater de perna direita chapado. Então assim, o passe muito bom, ainda mesmo nesse intervalo curtíssimo aqui, permitiu o Martinelli escolher como que ele gostaria de finalizar. Permitiu ele fazer o ajuste que ele gostaria para finalizar da melhor maneira possível. E bateu o chapado, o goleiro japonês que fez uma grande partida, quase pegou essa também, né? Só que essa bateu na trave e entrou. Então, olhem como os pequenos detalhes, coisas extremamente simples, mas bem executadas, feitas da maneira certa, na intensidade certa, no tempo certo, elas são fundamentais para que a jogada vá tendo vantagem e o adversário vá perdendo poucos segundos ao longo da jogada. É meio segundo que o adversário perde de pressionar num momento, é meio metro que o teu jogador ganha de espaço numa situação, somado com o meio metro da finalização e com aquele meio segundo que o adversário não consegue chegar. Tudo isso no somatório estabelece uma vantagem muito importante. Quando a gente fala de Copa do Mundo, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. E era isso, pessoal. Mais um vídeo então para vocês aí. Esse vídeo com vários lances interessantes. Então a gente consegue ver que os lances tanto de ataque quanto de defesa eles são recheados de detalhes. Então muita informação boa ali, muita informação que se tu é jogador tu precisa levar para a tua realidade, tu precisa absorver esses conteúdos para conseguir colocar no teu jogo e evoluir. Se tu é treinador, são comportamentos importantíssimos de serem treinados.
todos esses comportamentos que estão no vídeo, eles podem ser treinados no dia a dia e devem ser treinados, devem ser estimulados. Então, vários lances de um jogo importantíssimo que a gente pode extrair muito conteúdo. Espero que vocês estejam gostando. Então, se vocês estão curtindo esse tipo de material que a gente está fazendo, de novo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa teu comentário aí embaixo de qual lance te chamou mais atenção e a gente se vê na próxima análise de Brasil e Noruega. Valeu, abraço!